Meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos aqui um pouco a respeito do trabalho, da disposição, do empenho e da coragem de Martinho Lutero, lá em 31 de outubro de 1517, na capela de Wittenberg, ele colocou na porta lá, pregou na porta as 95 teses. E ele estava buscando ali um debate com os teólogos católicos, né, principalmente sobre penitência, indulgências e salvação pela fé. O que são teses? Teses são temas. Teses são assuntos a serem discutidos. E é lógico, quando a gente lê as 95 teses, a gente vai vendo algumas coisas como foram evoluindo no tempo, mas essas 95 teses foram um pontapé inicial para a reforma da Igreja de Jesus Cristo e o retorno à doutrina da Igreja primitiva. Então nós temos como base a Igreja primitiva. Nós não temos um início. Vamos criar algo. O que é algo? Vamos criar uma igreja, né? E o que é a igreja? A igreja, vamos reunir um povo e vamos falar de um tal de Jesus. Não, o próprio Jesus, durante 3 anos e meio, ele foi ensinando os seus discípulos. Ele tinha 12, tinha 70 e tinha multidão que andava com ele. Ele foi, durante 3 anos e meio, estruturando e ensinando o que seria a igreja e como seria. E depois da sua ida para o céu, ele foi elevado ao céu, e ele deixou ali os apóstolos. Pedro ficou responsável pela igreja em Jerusalém. Logo adiante vem o apóstolo Paulo, que dá andamento à obra do Senhor, à igreja do Senhor, levando o evangelho àqueles que não eram judeus, àqueles que eram gentios. E a igreja, então, assim se inicia, vai se expandindo, e 2000 anos depois estamos nós aqui. Então nós temos uma origem, nós temos um início, nós temos um começo. E Martinho Lutero estava dizendo: olha, nós estamos perdidos, vamos olhar para como era o início. Vamos olhar atrás e rever o que nós estamos fazendo com a igreja, com as doutrinas da igreja. E nas teses, na tese 1, 2, 3 e 4, ele trata basicamente a respeito do arrependimento da vida do cristão. Ele trata que o cristão deve ter uma vida de arrependimento. Não pode ser apenas um arrependimento para se pagar numa penitência, mas este arrependimento deve produzir em nós mudanças no nosso viver. E não pode ser temporária. Esta mudança, este arrependimento não pode ser temporário, mas tem que ser até a nossa entrada na vida eterna. Então ele está tratando basicamente a respeito disto. Então o que ele estava indignado é que eles estavam tratando da vida cristã, tratando da vida de santificação, de santidade, que é o oposto de vida de pecado, apenas como um ato de penitência. A pessoa ia lá no confessionário e dizia: olha, eu pequei, mas o que você fez? Eu fiz isto, aquilo, outro, assim, menti, roubei, enganei. Então você faz aí umas 3 rezas disso, 3 daquilo, e está tudo certo. Então era isso que ele estava dizendo, que o arrependimento ele tem que ser algo interior. Tem que partir do nosso interior e não do exterior para o interior. É isso que ele está dizendo, não é apenas no sentido de se pagar uma penitência. Olha, eu paguei, está pago, não. Mas precisa haver este arrependimento sincero.
E o evangelho que nós vivemos, por isso eu falei já hoje, que estão quase precisando de uma nova reforma. Porque o evangelho que se é pregado hoje em dia é a mesma coisa, viva do jeito que você quiser. Pratique o que você quiser, frequente o lugar que você quiser. Faça o que bem você entender, está tudo certo, está tudo legal. Depois você vai no domingo na igreja, faz uma oraçãozinha assim, naquela, oh Jesus, está tudo certo. Era isto que ele estava combatendo, ele estava dizendo, arrependimento não pode ser algo superficial, mas deve produzir em nós mudanças. Se tem uma coisa que não é o fato em si, mas o jeito com que se é apresentado. Quando alguém chega e começa a contar muita história, dizendo, porque eu era, porque... quando eu era do mundo, se eu fosse do mundo, porque eu batia, eu arrebentava, eu quebrava, eu puxava o revólver, eu puxava o facão. Que mudança que houve nisso? Que mudança que houve interior, que mudança que houve do modo de viver. Eu conheço pessoas assim, aqui na nossa igreja nós temos pessoas que eram traficantes. Que a gente foi descobrir muito tempo depois, contou assim com todo cuidado, pois é, pastor, na minha juventude, comecei usando drogas, depois para sustentar o vício passei a traficar. E você nunca ouviu ele falar aqui de cima do púlpito, olha porque eu traficava. Porque existe uma mudança. Porque quando eu estava no mundo eu bebia até caía, mas eu era bom para beber. Olha, tinha que ter uns 3 garrafas para me derrubar. Que mudança que houve. Então nós poderíamos, eu estou dando só algum exemplo, assim pode ser na questão de mentir, de prostituição e tantas outras coisas. Tem que produzir uma mudança. Eu e o pastor Rubinho conhecemos o saudoso, que eu vou esquecer o nome agora. Aquele magrão lá que morreu. Denise, vai lembrar. Que gravou o CD. Gessé Braga. Gessé Braga chegou no estúdio ali, vozeirão, parecia um vozeirão de trovão, bem magro, alto. Eu quero gravar um CD, pois não. Mostrou as composições dele por sinal muito bonitas as composições. Gravou o CD e a gente acabou se tornando amigo. E depois de, não sei, mais de um ano, um dia, eu e o pastor Rubinho lá na casa dele conversando, ele falou assim, eu vou te mostrar um pouquinho do meu passado. Ele pegou os recortes de jornal, de quando ele foi preso, assaltante de banco, traficante, mas dos grandes, né? Não era dos pequenos, traficante dos grandes. Daí foi solto, voltou a roubar banco, carro forte. E ele nunca contou, quando ele vinha cantar na igreja, ele nunca falava nada. Mas um dia ele falou assim, eu quero que vocês saibam o que Deus fez na minha vida. A transformação que Deus... É isso que estou dizendo. O arrependimento, ele se arrependeu daquela vida. Se arrependeu das práticas, das brigas, dos homicídios, dos roubos, dos assaltos. Ele se arrependeu. E morreu salvo. Morreu ajoelhado no chão da sala, com o rosto no sofá, numa noite de julho congelante. E ele morreu orando. Morreu orando. Naquela noite, eu e o pastor Rubinho fomos visitá-lo, ele já estava bem mal, porque na prisão, além de tudo, ainda ele havia se tornado homossexual na prisão, e lá ele contraiu AIDS, ele já estava bem mal. Eu e o pastor Rubinho oramos por ele naquela noite. Conversamos com ele ali, ele estava na cama, mas ele levantou naquela madrugada e disse para a esposa, eu preciso, depois ele se converteu, casou, teve filhos, né, tudo certinho. E ele então falou para a esposa, eu preciso orar, eu sinto que Deus está me pedindo para orar. E ele levantou, dobrou os joelhos na sala, estava frio, a mulher colocou um acolchoado sobre as suas costas, e ali o irmão Gessé Braga se encontrou com o Senhor.
não voltou para a vida do crime, não voltou para aquilo. Eu estou dando exemplo, mas poderia ser outras coisas. Né? Pessoas que enganavam, que trapaceavam. Então, ele está falando aqui que o arrependimento precisa gerar uma mudança de vida. Uma mudança de ações, de atitudes. Camarada que brigava no trânsito não pode brigar mais. Que brigava em casa com o esposo, com a esposa, não pode brigar mais. Que sonegava impostos, né, Guido? Não pode, não que o Guido sonega, é que ele trabalha com imposto, né? Não pode sonegar, ele é especialista em não sonegar, né? Aquele que sonegava não pode mais sonegar imposto. Aquele que traía não trai mais. Aquele que fazia negócios duvidosos e passava as pessoas para trás, ele não faz mais. É isso que ele estava dizendo, não adianta você continuar vivendo na prática e só apenas estar ali querendo uma penitência. É isso que ele estava dizendo. Ele trata na tese 1, 2, 3 e 4, o arrependimento constante do cristão. E não pode ser temporário, mas até a entrada da vida eterna. É isso que ele está dizendo. Nós não sabemos, irmãos, quem será o próximo. Tem uma fila aí, né? Como diz o pastor Cláudio Duarte. Tem uma fila e cada um tem uma senha. Não sabe qual é a próxima que vai ser chamada. Mas a gente tem duas opções de entrar na vida eterna. Ou através da morte ou através do arrebatamento da igreja. E espero que todos nós passemos pelo arrebatamento. Que a gente não veja nenhum outro dentro do caixão, né? Mas todo mundo subindo salvo, são e salvo, né? Então, esse arrependimento deve ser até a entrada da vida eterna. Não adianta o camarada estar hoje dizendo, eu sou crente, eu sou salvo, e amanhã voltou, como diz a palavra do Senhor, é o pouco que foi lavado, agora voltou na própria lama. Então, a nossa vida de arrependimento deve ser uma mudança até o final. E eu sempre falo, nós não deixamos de praticar as coisas para sermos salvos, mas porque já alcançamos a salvação, a gente entende que nem todas as práticas condizem com a vida cristã. Por isso que Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não, isso aqui não. Eu estava interessante. Cada um tem que veio de uma vida, de um jeito, né? Esses dias eu estava conversando com um irmão que também saiu das drogas. Ele disse assim, pastor, sabe quantos traficantes tem ali no calçadão? Eu falei, eu nunca vi ninguém. Ele falou assim, pois a gente que viveu nossa vida, a gente está andando ali, a gente sabe quem tem para vender. A gente passa ali e já sabe quem que está vendendo. Então, veja bem, a gente tem que evitar, então, esses lugares. Se o camarada tem essa propensão, é igual o que fumava, né? Daí, alguém está fumando perto que dá aquela água na boca, sai de perto, né? Ou aquele que bebia, né? Bebia até cair, de repente alguém está bebendo perto, sai. Então, você foge, a Bíblia diz para a gente fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Só estou dando alguns exemplos, cada um aí sabe o ponto fraco e de onde tem que fugir. Agora, já na tese 6, ele trata sobre a questão de que só Deus pode perdoar pecados. Isso é muito interessante quando há arrependimento sincero, quando há uma busca pelo perdão dos pecados, o perdão é o pagamento absoluto da dívida. Isso aqui é muito interessante. Quando há arrependimento sincero, quando que Deus perdoa o pecado? Quando existe arrependimento sincero. Se for só da boca para fora, Deus me perdoa, mas por dentro está, foi tão bom. Então não é arrependimento. Quando há busca pelo perdão dos pecados, não adianta se arrepender do pecado e não buscar perdão do pecado. Tem muitas pessoas que sentem, eu errei, eu falei com meu marido, com a minha esposa, com meu filho, com a minha filha, eu falhei lá no meu emprego, fiz o que eu não deveria fazer, eu desviei alguma coisa, que é arrependimento, mas se não buscar o perdão do pecado. É isso que ele está dizendo.
Quando há arrependimento sincero, aquele arrependido, a primeira coisa que ele faz é onde eu encontro o perdão do meu pecado. E o próprio Espírito que nos convence da nossa vida de pecado, é o próprio Espírito que vai nos encaminhar a Cristo, dizendo: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. E o perdão, irmãos, é o pagamento absoluto da dívida. A tese que ele está combatendo é que quando a moedinha caía ali no gasofilácio e fazia tlim, ali livrava a alma do inferno. Não, ele está dizendo aqui que é só Deus que pode perdoar. E o perdão do pecado de Deus é absoluto. A gente que é ser humano, que a gente fica assim: a irmã ali me pediu perdão, mas deixa, vai chegar a hora. A moeda tem dois lados, né? Eu vou pagar com a mesma moeda. O ser humano que é assim. Quando a gente chega a Deus e fala: Deus, em nome de Jesus, eu peço, perdoa os meus pecados. Deus pega o nosso pecado e lança no mar de esquecimento e a questão acabou. Assunto encerrado. É o pagamento absoluto da nossa dívida, acabou. Quem vem acusar é o diabo, dizendo: eu sei o que você fez. Eu sei o que você falou, eu sei o que você praticou. Mas quando existe o perdão, é absoluto sobre a nossa vida, porque só Deus tem poder de perdoar o nosso pecado. E este perdão é absoluto sobre a nossa vida. E a tese de número 14, ele fala sobre piedade e amor, que a piedade e o amor são imperfeitos, geram grande temor. Isso aqui é muito interessante também que ele diz: quanto mais imperfeito o amor, maior temor existe. Não no temor no sentido de reverência, mas o temor no sentido de medo. Então muitas pessoas iam à igreja e pediam perdão dos pecados, não pelo arrependimento, mas porque estavam com medo da ira de Deus. Estavam com medo da punição de Deus. Estavam com medo porque eu pequei, Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai me pegar aí, Deus vai me castigar. Então ele está dizendo que quanto mais imperfeito é o amor, maior é o medo. Temor é o reflexo de uma vida cristã com ausência de amor a Deus, com ausência de práticas cristãs e com ausência de uma vida piedosa. Piedosa aqui no sentido de uma vida santa. E é o que eu acabei de falar há pouco. Eu não tenho uma vida de santidade para ser salvo, mas porque eu fui salvo e os meus pecados foram perdoados, os pecados que eu cometi, Jesus pagou por mim na cruz, rasgando a sua própria carne, derramando o seu próprio sangue. Então, eu quero honrá-lo através das minhas ações, através das minhas atitudes. Então, é nesse sentido. Então, está dizendo aqui que o temor é o reflexo de uma vida com ausência de amor a Deus. Aquele que não tem amor verdadeiro a Deus, ele faz por medo, por temor. Puxa, se eu não for à igreja uma vez por semana, o que Deus vai pensar de mim? Puxa, se eu não dobrar o meu joelho para orar antes de dormir, o que é que Deus vai pensar de mim? Se eu não ler a Bíblia, o que é que Deus vai pensar a meu respeito? Quem sabe Ele me mande para o inferno por causa disso. Isto não é amor a Deus. Amor a Deus é o que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amor à presença de Deus é quando o salmista está dizendo: um dia na tua casa, para mim, vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Amor a Deus é quando você tem a possibilidade de ficar 1 hora na rede social, mas você fica 10 minutos só e dedica 50 minutos para ler a palavra do Senhor. Não porque alguém está obrigando: olha, se você não ler. Então é isso que ele está dizendo: quando a gente tem ausência de amor a Deus, ausência das práticas cristãs e de uma vida piedosa, a gente é regido pelo medo. Tudo a gente tem medo. A gente tem medo de um Deus punitivo.
Agora a gente tem que tomar cuidado, porque existe uma teologia por aí dizendo que Deus não pune ninguém, que Deus é só amor, que Deus não faz o mal para ninguém. No mal ele não faz, mas Ele mata, Ele fulmina, Ele abre a cova e joga dentro da cova. Deus continua sendo Deus. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Não mudou. Mesmo caráter, mesma essência. Então, mas nós não temos medo disso. Eu e o pastor Rubinho tivemos, semana passada ali, foi uma semana de imersão. Era o dia inteiro falando de Apocalipse, né? Foi quarta, quinta, sexta e sábado. É a volta de Jesus, é arrebatamento, é a igreja, é o povo judeu, e a gente vai e falando do fim dos tempos e que essa terra vai ser destruída. Eu fiquei pensando, deve ter alguém, tinha quase 900 pessoas no evento. Foi alguém que no meio que deve estar morrendo de medo, dizendo: ai meu Deus, vai acabar o mundo. Ai, 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 vai acontecer o arrebatamento da igreja. Mas se nós temos uma vida, um amor perfeito para com Deus, uma vida piedosa diante de Deus, aleluia, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Senhor, porque esse mundo já não tem nada que vale muito a pena não. Hoje ainda eu estava assistindo um vídeo que diz assim: os cientistas desde 1918 por aí, tem um monte de cientistas dizendo que a Terra tem 7 leis que não podem ser violadas. 8 leis. Não, são 7 mesmo. São 7 leis. Dessas 7 leis, 6 já foram violadas. Que essas leis são regras que regem a sustentabilidade para que haja condição de vida humana. É aumento da temperatura, é água potável, é um monte de coisa. E o ser humano diz que já ultrapassou em muitos 7, só está faltando uma. Vai começar a faltar água potável, o sol está aquecendo, está começando a derreter geleira, e eu assistindo ali, falei assim, grandes coisas. É só ler Apocalipse que a gente já sabe disso. Não precisa nem de cientista contar. E quase que eu comentei embaixo no vídeo dizendo: vocês não estão sabendo de uma coisa ainda. Essa terra vai aquecer 7 vezes mais. O sol vai ficar 7 vezes mais quente. Vai cair meteoro aí, vai destruir 1/3 parte da terra, 1/3 parte das cidades, 1/3 parte dos mares, 1/3 parte dos seres humanos. Vocês estão fraquinhos na projeção de vocês. A Bíblia está dizendo que vai ser bem mais sincera. E a gente fica com medo disso? Não. Porque aqui que está dizendo. Quando nós temos o amor perfeito, quando nós temos prática cristã, quando nós temos uma vida piedosa, nós não temos medo do que vai acontecer. O verdadeiro cristão não é movido pelo temor, mas pelo amor. Aleluia. E para encerrar aqui, a tese 94, ele fala sobre ademoestar o cristão a seguir a Cristo através do padecimento. O que é ademoestar? É ensinar, é corrigir, é apontar o erro. O que acontece hoje em dia com a teologia, que estava acontecendo há 500 anos atrás, é que eles não estavam mais apontando o erro das pessoas. Não estavam mais apontando o erro das teologias. Eu estou fazendo uma estimativa aqui, vou fazer uma estimativa baixa. 90% do que você vê nas redes sociais, de pastor, de profeta, de teólogo, de você entendeu esse versículo errado a vida inteira, 90% é balela. 90% é gente querendo like, é gente querendo seguidor, é gente querendo ganhar fama nas redes sociais e não estão se importando que estão levando as pessoas a se afastarem de Cristo e conduzindo dezenas, centenas, milhares e milhões de pessoas ao inferno. Então nós temos que tomar cuidado. Então ademoestar é ensinar, corrigir, mostrar o erro. A vida cristã é uma constante correção de rota. Eu e você precisamos corrigir a nossa vida todos os dias.
Nós temos que olhar e dizer, quais foram os defeitos, quais foram as minhas falhas que eu cometi no dia de ontem, para que eu não venha cometer hoje de novo. Senhor, Espírito Santo de Deus, me mostra aí como é que eu posso melhorar. A gente precisa melhorar dia após dia, por isso a vida cristã é uma constante correção de rota. Assim como Cristo se sujeitou à vontade do Pai, o padecer aqui significa que nós temos que sujeitar a nossa vontade à vontade de Deus. E isto é um padecimento e tanto. Ah, como é difícil. Eu querer ir pela esquerda e Deus falar, você vai pela direita. Essa semana eu estava em Curitiba, acho que foi na segunda noite. Eu entrei pegar um lanche para a GL, que ela estava com fome. Quero comer, pai. Parei numa lanchonete. Não vou fazer propaganda aqui, né, dessas redes que tem aí, né? Mas eu parei e quando eu entrei, tinha 3 soldados da aeronáutica. Aquilo chegou a dar uns tremelique, né? Aquela farda bonita, coisa mais bonita, farda azul. E eles conversando, aquela roupa, não sei como é que é, não é tipo de passeio, né? Roupa de passeio. Eles estavam voltando de uma formatura e um dizendo, porque nós fizemos um arranjo. Eu falei, são da banda lá, né? Estavam tocando. E eu fiquei olhando, falei, quem é militar sabe, né, Alexandre? A gente olha um militar, a gente fica, né? E eu já fiquei olhando, falei, nossa, era para estar usando uma farda bonitona dessa aí. Era para eu ser também. Quase que eu cheguei e falei, tudo bem com vocês? Era para eu ser da aeronáutica também, mas eu andei aprontando umas artes aí, né? Na verdade, Deus não permitiu. Pastor, é pecado? Não. É muito bom servir as Forças Armadas, mas o plano de Deus para a minha vida não era. Eu queria para um lado e Deus queria para o outro. Então é difícil a gente se submeter à vontade de Deus. Por isso, Martinho Lutero está dizendo, admoestar o cristão a seguir a Cristo através do padecimento. Nós vivemos numa sociedade altamente egoísta, egocêntrica. Nós colocamos tudo nosso primeiro. É eu primeiro, é o meu plano primeiro, é o meu projeto primeiro. Se sobrar um tempinho para Deus. Se sobrar um tempinho, eu oro. Se sobrar um tempinho, eu leio a Bíblia. Se sobrar... Mas Martinho Lutero está dizendo, admoestar o povo, corrigir, colocar o dedo na ferida e dizer, olha, Cristo se sujeitou à vontade do Pai. E se vocês são cristãos, o que é ser cristão? Cristão é ser um exemplo de Cristo. Ser um seguidor de Cristo, não é um Cristo grandão, mas um Cristo pequenininho, né? Ser um pequeno Cristo caminhando por aí. Então nós temos que ter o caráter de Cristo. O que é ter o caráter de Cristo? As atitudes de Cristo, as ações de Cristo, as reações de Cristo, as palavras iguais a de Cristo. E é difícil isso. Ontem eu estava falando ali no Jardim Bela Vista, que nós crentes, nós oramos e pedimos, Senhor, eu preciso de uma casa nova, e não é errado, eu estou pedindo também. Senhor, eu preciso de um carro melhor, não é errado. Senhor, eu quero uma função, um cargo melhor, um salário melhor, não é errado. Senhor, eu quero poder. Eu quero profetizar, eu quero colocar as mãos sobre os enfermos, eu quero falar em línguas, eu quero ter sonhos, eu quero ter visões, mas é difícil nós ouvirmos um crente orando e dizendo, Senhor, eu quero o teu caráter em mim. Muda o meu caráter, aperfeiçoa o meu caráter. Eu quero o caráter de Cristo em mim. Então é isso que ele está dizendo, admoestar o cristão a seguir o exemplo de Cristo através do padecimento. É duro quando você leva um tapa no rosto. O que Cristo disse? Levou um tapa na esquerda, fala, tem a direita aqui também, vai lá, dá outro tapa. Se pedir a tua capa, dá a túnica também. Se te obrigar a andar 1 milha, anda 2 milhas. Esse é o caráter de Cristo.
E é difícil nós nos sujeitarmos à vontade do Pai como Cristo se sujeitava. Volta e meia Jesus estava dizendo: eu não estou aqui para fazer o que eu quero, mas aquilo que meu Pai quer. Eu não vim a este mundo para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Então este é o padecimento maior nos dias que estamos vivendo, nos sujeitarmos à vontade do Pai. Então devemos almejar uma vida de arrependimento, sabendo que Deus é poderoso para perdoar os nossos pecados, e viver, agir em amor e não em temor, não em medo, se submetendo à vontade do Pai e ao propósito divino na nossa vida. O que Martinho Lutero estava lutando há 507 anos atrás, nós devemos continuar lutando nos dias de hoje, para que nós possamos continuar sendo igreja verdadeira. Amém? Vamos ficar em pé neste momento.